Olá, meu nome é Ivanir Neves Mazotti, sou advogada e especialista em Direito de Família e Sucessões. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a filiação socioafetiva, a multiparentalidade e os seus reflexos jurídicos no direito brasileiro. Bom, conforme o artigo 226 da Constituição Federal, família é a base da sociedade, logo, tem especial proteção do Estado. O conceito de família foi se adequando conforme a necessidade da sociedade, e hoje existem várias formas de constituir família. Vale dizer que o direito de família, que é um ramo do direito privado, dotado de autonomia, pois ele apresenta princípios norteadores próprios, permitem o seu aperfeiçoamento de acordo com a evolução da sociedade. E com essa evolução e, consequentemente, as modificações nas relações que permeiam o Instituto da Família, é que surgiu a necessidade de resguardar esses direitos, que, apesar de não estarem positivados, eles merecem o amparo dos tribunais. A fim de quê? A fim de garantir a segurança jurídica, bem como a dignidade da pessoa humana. O Instituto da Filiação Socioafetiva, embora se tratando de uma realidade social existente desde tempos remotos, somente agora, nos tempos atuais, é que está sendo estudado e reconhecido. Então, a filiação socioafetiva, como eu disse, é um assunto recente no direito de família, pois decorre da mudança da estrutura familiar, recentemente consagrado no Supremo Tribunal Federal como a multiparentalidade. Então, o que é a multiparentalidade? A multiparentalidade nada mais é do que a inclusão do pai e da mãe socioafetiva no registro civil do filho, sem a exclusão do pai e da mãe biológico. A filiação socioafetiva surge, então, do amor, do afeto, do carinho, equiparando-se à família formada pelo vínculo biológico. Assim, surge a necessidade de amparar esses laços de família, formados pela filiação socioafetiva, que conquistaram espaço no âmbito jurídico, sendo, portanto, reconhecidos pelo vínculo da afetividade. A multiparentalidade, então, ela se resume na possibilidade de haver o registro de duas mães e um pai, ou dois pais e uma mãe, ou até mesmo dois pais e duas mães, somando os pais afetivos aos pais biológicos, porque um não exclui o outro, criando-se, portanto, a multiparentalidade. Com isso, podemos afirmar que o afeto ele tornou-se um valor jurídico, hoje vastamente protegido pelos tribunais do país. Como exemplo, temos um caso que aconteceu em São Paulo, de uma criança que nasceu, a mãe faleceu no parto, essa criança foi criada pela madrasta e, posteriormente, essa moça foi ao judiciário requerer que o nome da madrasta fosse inserido na certidão de nascimento. Um outro caso também ocorreu, é a história dos bebês que foram trocados na maternidade. Foi descoberta essa troca e houve a necessidade de decidir quais dos pais manteriam o nome, os nomes, na certidão de nascimento dos filhos. E aí as famílias concordaram que ambos os pais, tanto os genéticos quanto os afetivos, aqueles que estavam criando as crianças, teriam seus nomes na certidão das crianças. Assim, então, ficou determinado que as crianças poderiam ter dois pais e duas mães, tanto os genéticos quanto aqueles que estavam criando as crianças como se fossem seus filhos, ou seja, os pais afetivos. Ok. Bom, todo direito corresponde de um dever e vice-versa, de forma que a multiparentalidade ela acarreta uma série de direitos e obrigações entre todos os envolvidos na entidade familiar. Então, essas obrigações, elas constituem o dever de pagar alimentos, de regulamentação de guarda, dias de visita, o assentamento no registro civil, para que produza todos os efeitos,
todos os direitos e, por fim, surgem os direitos sucessórios, tanto nas relações biológicas quanto nas relações afetivas. Vale dizer que, da mesma forma que produz direitos e obrigações dos pais para com os filhos, também os filhos exercem essa obrigação perante os pais. Tá? Bom, com isso, então, a gente conclui que o conceito de família, antes da Constituição Federal de 88, ela se deu lugar ao conceito da família da atualidade, né? Qual seja a família formada pela união estável, a família formada pelo casamento, das relações monoparentais, as relações homoafetivas, homoparentais e todas as formas de constituir família pelo elo afetivo, né? Como a multiparentalidade. Bom, a multiparentalidade é um assunto muito recente ainda no direito brasileiro, mas é uma realidade experimentada por inúmeras famílias da sociedade. E é um assunto que divide várias opiniões ainda, mas ela apresenta um marco contra a discriminação da família constituída sobre várias formas. Ok, era isso. Obrigada.